Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro Nurciano, se eu dissesse para si que existe um livro que aborda vários aspectos da sociedade islâmica. Aliás, existe um livro que traz para nós conteúdos que nós precisamos das respostas, mas às vezes não sabemos fazer questões. Este livro traz 55 lições. Aliás, melhor dizendo, este não é um livro, é um manual islâmico com Khutbah. Este livro, escrito pelo eminente Sheikh Aminuddin Muhammad, é tão profundo, mas tão profundo que continua sendo atual, passando 2 décadas depois da sua publicação. Sim, é um livro publicado em 1998, mas que aborda todos aqueles assuntos, ou, na maioria deles, que você em algum momento tem se perguntado: por que não podemos consumir porco? Qual é a posição do Islã sobre bebida alcoólica? Ah, não, drogas. Hoje em dia, um dos assuntos que preocupam a juventude, se não a sociedade no geral, é a questão de apostas, jogos de azar. O que o Islã diz sobre apostas e jogo do azar? Não. Este manual islâmico é tão entusiasmante, é tão envolvente, que nós começamos a ler para desenvolver uma qualidade que deve ser a arma do crente. O manual islâmico, como eu disse, este que eu apresento aqui para você, caro telespectador, tem 55 lições. E não só 55 lições, tem também khutbas. Por isso que disse manual islâmico com khutbah. Qual é a primeira qualidade deste livro do Sheikh Aminuddin Muhammad? Vou começar talvez pelo fim. É porque ele traz um glossário de várias palavras que são pronunciadas em árabe e nós, em algum momento, não conhecemos o verdadeiro significado delas. São palavras comuns. Allah, Ar-Rahman, Subhanallah, Alhamdulillah, são palavras comuns, mas nós não conhecemos sequer a tradução desta palavra. Habituamos-nos a elas como palavras que fazem parte da cultura islâmica, mas não nos envolvemos com elas. Estamos habituados a pronunciar as palavras, mas não conhecemos a essência e o significado delas. Sheikh Aminuddin Muhammad também resguardou, tirou um espaço dentro do seu livro que é extenso, não só pelas folhas, mas pela qualidade literária que o livro apresenta, para nos trazer algumas traduções de algumas palavras comuns no cotidiano sobre Islã. Algumas palavras estão em árabe sobre Islã. Mas também, qual é o segundo mérito que eu considero principal para este livro? É a organização dos conteúdos. Um livro que começa a ser organizado com a primeira lição que aborda sobre o Dua. A primeira lição deste livro é sobre o Dua. O que é o Dua? Como devemos fazer? Em que momento é fundamental fazer o Dua? E talvez poderiam se perguntar, se começa com Dua, qual seria a última lição? Sim, senhoras, caro telespectador, este livro apresenta como sua última lição o Nikah. Portanto, começa falando de Dua e depois termina a explicar sobre o Nikah. Da primeira lição à última lição existem várias lições que talvez importa ressalvar pela atualidade dos dias em que nos encontramos. Começa a falar do Dua. O Sheikh Aminuddin Muhammad apresenta ainda neste livro, dentre as lições que nós podemos encontrar, as virtudes do estudar. É mais importante fazer dua para conseguir termos grandes estudos, se não conseguir grandes oportunidades de estudar, conhecermos-nos, conhecer o mundo em que estamos e, através dos estudos, criar uma resiliência dentro da nossa sociedade. Este livro explica o lugar dos estudos no Islã. Não só explica o lugar dos estudos no Islã, o manual islâmico com Khutbah vem nos esclarecer a essência e a importância do ser muçulmano. Eu sou muçulmano, eu aceito o Islã, mas o que é ser muçulmano? O Sheikh Aminuddin Muhammad, dentre as lições que selecionou para nos dar dentro deste manual, que é uma concepção muito bonita, manual islâmico, com khutbas. Essa concepção é bonita porque eu digo manual, porque é um livro que nos traz uma espécie de catálogo daquilo que deve ser a convivência e a conduta do muçulmano. É um livro rico, não só em lições, mas na simplicidade que o Sheikh Aminuddin Muhammad traz para abordar diversos assuntos. Se formos a notar, um dos assuntos mais contundentes e com dificuldades, talvez, de explicação a nível do Islã está relacionado
ao consumo de porco? É uma dúvida que não só os muçulmanos, quando não conhecem antes a crença, mas depois de assumir a crença, mas também os não muçulmanos têm. Por que não devemos consumir o porco? E a explicação introdutória do Sheikh Ahmadine Muhammad é tão envolvente, tão clara, que depois de ler, você vai ter mais certezas de por que não consumir e vai além das consequências à saúde que este consumo pode trazer. É uma concepção tão clara, tão aberta, que envolve-nos. Nós não queremos, nesta edição, trazer uma explicação talvez detalhada de que cada lição traz. É uma lição, é um desafio para si, que você está a acompanhar agora o programa, buscar este livro, aprender cada tema e estudar com ele e com a ajuda do Sheikh Ahmadine Muhammad, que diz muito bem, claramente, no prefácio do livro, que nós, ao escrever esse livro, temos a noção e a certeza que não é abrangente quanto queríamos, mas que aborda assuntos da atualidade. Eu fiquei surpreso ao reler este livro, porque estou a reler em 2022 o livro que foi escrito em 1998 e continua a ser um livro que vale a pena ser visitado, um livro que vale a pena ser lido. Mencionei aqui 2 méritos do livro. Primeiro, a tradução de algumas palavras comuns na língua árabe. Segundo, a simplicidade e a clareza e, acima de tudo, a abrangência das 55 lições que nós podemos encontrar neste livro. Eu fiquei também encantado por termos dentro do livro khutbah. O que é khutbah? Khutbah são sermões que nós temos em diversos momentos. Sermões para o dia de Juma, sermões para o dia do Eid, sermões para o momento de Nikah, por exemplo. E esses sermões são normalmente feitos na língua árabe e depois traduzidos em português. O Sheikh Ahmadine Muhammad é a única parte do livro onde nós podemos encontrar escrito em árabe. Tem ali sermão de todos esses vários momentos do Islã que precisam de sermão para serem aceitos, para serem catalogados como momentos islâmicos. E tem a tradução destes sermões. E você, assim como eu, que às vezes está no Juma, está a escutar o orador, está a escutar o sheikh a fazer a sua palestra, mas não entende aquele momento do sermão, aquele momento do khutbah que nós devemos ficar todos quietos a escutar. O que quer dizer? Lendo o manual islâmico com khutbah, já sei que você tem a oportunidade de não só conhecer o significado, mas sim compreender a aplicação do mesmo khutbah. Também, como não poderia ser diferente, termina com o khutbah de Nikah. Portanto, é um livro que traz assuntos minuciosos da nossa sociedade. Esta qualidade do Sheikh Ahmadine Muhammad, que em cada dos seus escritos trazer assuntos reais, assuntos palpáveis dentro da nossa sociedade, conseguir explicar não só com simplicidade, mas com alcance a sociedade onde nos encontramos, faz dos seus escritos e do manual islâmico com khutbah, esse livro, livros para ler, visitar e, acima de tudo, aprender com eles como ser um bom muçulmano, e através destas leituras podemos sim desenvolver a nossa religiosidade. Foi escrito em 1998, mas, aliás, não foi escrito em 1998, talvez foi escrito tempo antes, mas nós temos a certeza que foi publicado em 1998, mas 20 anos depois continua a ser um livro que aborda assuntos que nós precisamos compreender para conhecer não só o Islã, mas acima de tudo conhecer a essência por detrás da nossa criação. É este livro que nós queremos trazer para si como sugestão de leitura nesta edição de hoje, um livro rico, não só em conteúdos, mas acima de tudo rico no alcance e abrangência do conteúdo que procura abordar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leia Manual Islâmico com khutbah. Fique bem, acompanhe a Nur Televisão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.